Clara, comunicação tem a ver com fala ou não? Também, né? Comunicação é falar, mas também saber ouvir, né? Primordial. A gente pode definir como uma boa comunicação é uma via de mão dupla. Isso, de falar e ouvir. Mas desde bebê a gente comunica? Mesmo não sabendo falar Mesmo ainda? não sabendo falar através da comunicação não verbal. Uma pergunta, Carol Malta, oficial, para você entender o exemplo dessa sua colocação. Um bebê está lá no seu quarto, chora de madrugada. E se os pais são surdos? Deficientes auditivos, como é que faz? Você tá Já está comunicando, é a forma dele comunicar agora, não? Ó, eu conheço casos, eu morava em um prédio onde era assim. Aí eles tinham todo um sistema, por exemplo, campainha, tocava, quando a gente chegava na casa, quando a gente chegava na casa, aí a gente tocava a campainha, os pais eram surdos e a filha não. E aí tinha um local onde a luz, ela piscava. Então eles tinham todo um sistema, porque aí é complicado, Mas né? isso é a modernidade. A não ser pelo sentido, alguma coisa que possa tremer, se o neném chorar, alguma coisa... A babá eletrônica hoje que tem esses dispositivos, mas já é a comunicação desde cedo. Sim, né? comunicação desde... Porque também não é só falar, é como você se comporta, o chorinho, o rosto, a forma que você se expressa. Às vezes nem só com a fala, não adianta eu falar alguma coisa, às vezes o meu corpo está falando outra coisa, né? Então é a comunicação também não verbal. Porque nosso corpo fala, Sim. a nossa voz fala, a nossa tonalidade fala. É verdade. Cláudia, eu pergunto para você, pleno século XXI, talvez a comunicação seria a maior habilidade que a gente poderia ou pode desenvolver para ter sucesso, para ser feliz na vida? A comunicação é muito importante, mas vamos falar que eu acredito que também andar em congruência, não apenas só falar, mas andar em congruência com o que você fala, né? É primordial você ter coerência no que você fala. Falar e viver o que você fala. O discurso e a ação, né? Isso. Isso aí, Agora... eu acho que isso traz credibilidade. Traz. Aí você vai ter uma comunicação mais eficaz. Sim. Mas aqui a gente faz de tudo um pouco, né? Verdade. Então nós vamos ilustrar todo esse bate-papo aí, porque neste âmbito utilizamos de manifestações e, né? Exatamente. E a comunicação falhou aqui agora, nesse momento. Né? Nós tivemos um problema de comunicação, você não desculpe. Eu não ouvi nada aqui em tudo, mas nós vamos aqui ilustrar essas manifestações aí do nosso dia a dia no âmbito da comunicação com algumas esquetes. E vamos falar aí primeiro sobre o conhecimento intelectual. Falar palavras que o receptor não entende. Como que isso se traduz? Neste âmbito, usamos de manifestações avísceras e é com grande beneplácito que lhe digo para ter paciência. Esse tipo de processo é concatório. Até chegar os 9 meses desse ser inócuo vir ao mundo, daqui a algumas semanas vamos conseguir nitidificar tudo que foi exposto neste momento. E sem tergiversar, você expõe a seus familiares, pois sei que eles vão ter grande ufanismo em receber essa gloriosa notícia. Pode passar lá no hall de entrada e avisar a nossa excelente secretária e marcar a sua próxima consulta, pois a minha pessoa já está muito loquaz. Alguma dúvida? Eu acho que todas as dúvidas. A gente estava aqui com a querida Daiane Carvalho, atriz, que sempre abrilhanta aqui o nosso programa. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? No nosso teleprompter que fica aqui passando, estava ali um momento onde tinha algumas palavras que a gente não compreendia. E nesse momento foi que o Serginho agarrou total. A comunicação dele não funcionou porque tem coisa... Nem lendo a gente não estava conseguindo entender o que estava querendo dizer. Como que é? Interessante, né, Serginho? Literal, não estava combinado, mas você foi ler e eu não estava entendendo aquela fala, eu não conheço essa palavra. Deve estar errado, deve estar errado. Cláudia, é aí que está o X da questão, né? Entender, por exemplo, ali o nível do vocabulário altíssimo e não é do comum, do dia a dia, a gente também precisa pensar nisso, né? Sim, ser claro e objetivo.
Para você passar uma informação, você não precisa de falar uma palavra difícil que às vezes o receptor não vai saber o que você está falando. Sim. Objetividade, clareza. E aí, se ficou ainda alguma dúvida, você pode afiar os instrumentos. A gente fala assim, né? O que você entendeu do que eu disse? Repete para mim, por favor. Aí a pessoa consegue ver se o seu A que você disse é o A que ela entendeu. Porque às vezes a gente fala A e a pessoa entende B. Certo. E leva a informação que ela entendeu para o outro. Então, não é uma informação coerente. Por quê? Às vezes, você não alinhou o que você falou e que o outro entendeu. Eu poderia dizer que essa questão da comunicação, eu tenho que observar quem é o meu receptor. Isso depende demais. Então, por exemplo, se eu quero impressionar, eu estou ali numa banca de mestrado, eu vou impressionar os meus professores, quem está ali. Então, eu posso usar, né, palavras técnicas, palavras onde eles vão compreender. Mas, por exemplo, como um texto desse que foi lido, né, essa mensagem, eu vou falar na televisão sobre aí isso. A pessoa mudou o canal, porque eu não entendi. Nada. Isso, quando você não entende, você perde o interesse. Sim, a linha de raciocínio sua não está acompanhando com o seu público, né? Você está falando palavras difíceis e as pessoas não estão em comum acordo com aquele termo. Como você disse, né, Carol? Se você está apresentando um trabalho onde todo mundo sabe da sua informação, daquele tema, então você pode usar, sim, aquele termo mais difícil, como acontece, às vezes, se você é médico e conversar com outro médico. Agora, se você é um leigo no assunto e você conversar com outra pessoa que também não entende nada, vocês vão ficar sem saber o que você está falando e a pessoa não vai entender a sua mensagem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.